Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu queria tratar de um tema chamado pirataria. Eu vim pensando de uns tempos para cá, né, de umas 2 semanas, mais especificamente, sobre a questão das desigualdades sociais, né, que é uma questão realmente que nos atravessa, né, e isso é uma questão que atravessa todos os saberes, né, não somente a psicologia, né, sociologia, antropologia, tal, né, é uma coisa que, né, atravessa a nossa realidade, né. Por que a pirataria existe? Ainda existe, né? Foi uma pergunta que eu lancei a mim mesmo, né? Que eu tentei responder. É, Aí eu perguntei para algumas pessoas, né? Até para eu poder entender se aquilo que eu havia pensado a respeito fazia sentido ou não. E a maioria das pessoas diziam que pirataria existe porque as pessoas não têm dinheiro para poder comprar, né, um objeto de marca, né, um objeto com uma certa qualidade, né. A maioria das respostas circularam em torno disso, né. Ou, em outras palavras, né, a pirataria seria uma forma das pessoas comprarem objetos, né, que seriam de menor valor, mas com um status, né, de outra classe social, né. Enfim, sem mais delongas, eu fiz né, 3 parágrafos aqui bem curtinhos, né, para trazer de uma forma mais objetiva. Eu queria falar da seguinte maneira: por que a pirataria ainda existe? Porque ela é uma maneira de dar ao pobre a, a sensação de que ele pode também consumir objetos, né, que é pertencente de outra classe. Ela dá ao pobre a condição de consumir bens que seriam até então consumidos por outra classe, né, por uma classe rica. Só que na verdade ela não dá, ela dá a ilusão, né, ela dá a ilusão ao pobre de poder consumir coisas, né, também que é considerado dos ricos. Então, assim, por que a pirataria ainda existe? Porque, afinal de contas, poderiam ter leis muito mais severas, né, que poderiam fazer com que realmente a pirataria fosse extinta, né, num prazo, sei lá, de 3 anos, 4 anos, né? Então, assim, por que a pirataria ainda existe, né? Porque poderia haver leis mais severas. Por que a pirataria ainda existe? Porque ela dá ao pobre a sensação de que ele também pode consumir bens que é considerado de certa classe, ou seja, é como se tivesse um muro aqui. Se você colocasse a pirataria, né, com penalidades mais severas, né, você colocaria um muro aqui que separa uma classe de outro. Logo, esse muro ficaria muito perceptível às classes, né? Essa classe aqui, né, mais pobre, mais oprimida, né, mais vitimizada dessa desigualdade social, ela conseguiria ter uma visibilidade muito maior, né? Essa visibilidade sobre essa desigualdade seria muito maior, porque estaria aqui uma coisa, né? Um muro aqui que se colocaria. Então, assim, né? Seria muito mais perceptível ao pobre essas injustiças sociais. Então, isso realmente, né, faria com que os pobres tivessem a percepção sobre essa muralha, né, chamada desigualdade, chamada concentração de renda, né, que acontece de várias maneiras. Por exemplo, nosso sistema de tributação, né? Rico acaba pagando menos impostos do que o pobre, né? Então, assim, o pobre ele paga muito mais imposto, né? Muito mais impostos nesse país. Mas aqui, sendo mais objetivo, até para poder trazer algumas coisinhas assim bem miudinhas que eu não vou conseguir falar aqui, né, para vocês, eu preciso me organizar lendo aqui o texto que eu escrevi, que é assim: por que a pirataria ainda existe? Porque ela é uma forma de minimizar as fronteiras que existem entre as classes sociais. Se a pirataria não existisse, seria muito mais evidente, muito mais perceptível essas muralhas, né? Essa muralha que separa o rico dos pobres. Assim, a pirataria jamais, ou melhor, tão cedo deixará de existir. Ela no máximo pode ser controlada, mas não curada, porque a cura implica revisar o nosso sistema de produzir ricos nesse país. Pense bem, a pirataria faz parte da manutenção do interesse de um grupo de pessoas que são privilegiadas, talvez do Estado, por isso que ela ainda não é realmente ceifada, né, vamos dizer assim, né? Do contrário, do contrário, ela já seria erradicada há muito tempo. Ela é uma maneira de se fazer a manutenção das classes sociais.
ela possibilita que o pobre compre coisas de marca ou de qualidade, né, que é considerada de uma certa classe. Ou melhor, dá a ilusão ao pobre de que ele pode comprar objetos de marca, né, objetos paralelos, né? Ou seja, a pirataria ainda existe porque se ela não existisse, ia saltar aos olhos das pessoas essa muralha, né, como eu falei, que separa os pobres dos ricos, né? Então ela existe para não tornar permeável, né, essa ascensão, né? Ah, o pobre ele tem essa forma de ascender, né? Então assim, torna essa fronteira, né, permeável, ou melhor, né, essa fronteira que separa o rico dos pobres, ou melhor, dá a sensação, ou melhor, a ilusão ao pobre, né, de que ele também pode consumir certos bens de uma determinada classe. É por isso que ela ainda não é extinta. Por quê? Porque, de novo, se ela fosse extinta, né, ia se assentar uma muralha aqui que separa o pobre dos ricos. Logo, esses pobres iriam se rebelar, né, iriam se rebelar contra essa desigualdade social, né, criminosa. Né? Todo país tem uma desigualdade social, tem uma desigualdade social. Só que nesse país ela é aberrante. Ela é aberrante, né? A concentração de renda, então, assim, é gigantesca, né? Aí, como eu falei, né, uma das formas seria de minimizar essa desigualdade social, seria rever essa questão da concentração de renda. Por exemplo, né, nós temos um sistema tributário, né, progressivo. O que significa falar isso? Significa que os ricos acabam pagando menos impostos que os pobres, né? Vou te dar um exemplo aqui, né? O nosso sistema tributário é regressivo, ou seja, né? Vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender. Imagine que duas pessoas, uma com renda de mensal de R$ 1.000 e outra com renda mensal de 10.000, compram o mesmo produto que tem um imposto de 10%. Ambos pagarão o mesmo valor em impostos pelo produto. No entanto, para a pessoa que ganha R$ 1.000, esse imposto representa uma parte maior de sua renda. Digamos, R$ 100 em imposto, representa 10% da renda dessa pessoa. Para a pessoa que ganha 10.000, o impacto é muito menor. Representa, né, R$ 100 em impostos, representa apenas 1% de sua renda. Né? Esse é um dos pontos. Né? Espero ter tentado responder, né, essa pergunta. E aqui tomei, de certa forma, a liberdade de responder essa pergunta. Creio que poderia ser respondida muito melhor por um sociólogo, né, um antropólogo, mas, infelizmente, eu nunca vi uma forma, né, de abordagem como essa. Né? Como assim? A pirataria ainda existe porque ela possibilita ao pobre, né, possibilita a pessoa que tem uma baixa renda comprar algo, né, de qualidade ou algo de marca, né? Poxa, mas é uma resposta que não, de fato, não responde às mazelas, né? Não responde à visceralidade da questão, que é justamente essa, né? Tornar imperceptível, né, o que separa essas duas classes, né? Espero que tenha contribuído com essa reflexão. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.